pessoas, né, querem entregar o seu coração. E que o Senhor Jesus não tem um açougue, Ele não quer só o nosso coração, Ele quer eu e você por completo. Por isso, participe do reino de forma completa, amém? Então, se você veio preparado, você pode sair e participar ali. Enquanto isso, nós já vamos nos preparando para, né, compartilhar a palavra. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida, né, desses músicos, né, que tem nos abençoado, que tem nos conduzido, né, em adoração aos pés do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz por poder contar, né, com cada pessoa aqui na igreja que, né, tem servido ao Senhor, e servindo ao Senhor tem servido a nós também nesse propósito, né, de ser igreja, nesse papel que nós temos como igreja. Eu estou muito, né, com muita expectativa de que Deus vai tocar as nossas vidas, que realmente vai ser uma noite poderosa, porque poderoso é o nosso Deus, e nós vamos compartilhar uma mensagem, né, que fala sobre caminho, sobre, né, muitas vezes retornar ao caminho. Quem aqui admite, querido, quero que você seja sincero, não é vergonha admitir que erra, é um motivo, né, realmente de estar feliz por ser sincero. Quem aqui erra diariamente? Levanta a tua mão, Jesus está vendo, amém? Nós erramos todos os dias, não é verdade? Quem sabe qual é o significado da palavra pecado? Essa palavra que nós falamos tanto, né, especialmente aqui do púlpito, né? Pecado significa errar o alvo. E para que você entenda melhor a mensagem de hoje, nós vamos, né, definir que pecado é errar o caminho também. Amém? E quando nós erramos, né, se esse é o significado da palavra pecado, quando nós pecamos, nós saímos da rota, nós saímos do caminho de vida, do caminho de vitória, do caminho, né, que leva até Deus. Isso é importante que a gente assuma essa posição, que nós somos falhos, que por mais que eu e você busquemos viver em santidade, em algum momento da nossa vida nós vamos errar o alvo, nós vamos sair da rota, nós vamos, né, sair do caminho. E o que fazer quando saio do caminho? O que eu posso fazer quando eu percebo que saí da rota, quando eu percebo que eu estou errando o alvo? Continuo nesse caminho errado? Insisto, bato o pé, não dou o braço a torcer que falhei, ou, né, uso do bom senso, uso da minha lucidez e faço o retorno. Aqui vocês não têm rotatória, tem uma rotatória aqui não? Não, né? Lá em Irati tem. E apesar de muita gente dizer que não gosta, tirar um sarrinho, fazer piada com as rotatórias, queridos, eu particularmente gosto muito. Sabe por quê? Porque quando ou você tem uma rotatória ou você tem um semáforo. Na rotatória, né, você não precisa parar, você pode pegar o caminho certo sem parar, sem interromper a tua jornada. E com Jesus também é assim, se eu errei o meu caminho, mas existe um retorno na minha frente, eu não preciso parar, eu só pego esse retorno e novamente acesso o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da santidade, amém? Então quando começar, né, implantar a rotatória aqui, você vai se lembrar que a rotatória pode sim exemplificar, né, o papel que Jesus tem na nossa vida. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? A Bíblia diz isso. Mas Jesus também é o retorno quando nós estamos num caminho errado. E já admitimos aqui, né, nessa noite, que nós falhamos, que nós erramos o alvo. Então é extremamente necessário que você sempre tenha um retorno à disposição de você, amém? João 14, versículo 6, diz isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós cremos nisso. E Romanos 3, 23, diz também que todos pecaram, e quando diz todos, está falando de eu e você, inclusive, e destituídos estão da glória de Deus, todos nós saímos da rota em algum momento, e é por esse motivo específico que nós precisamos descobrir que além de Jesus ser o caminho, Ele também é o retorno, amém? Queridos, o nome dessa mensagem é o bom senso, a lucidez e a nova direção. Eu não sei se você tem tomado atitudes, né, de buscar uma nova direção quando se encontra no caminho errado. Mas para buscar nova direção é preciso ter bom senso. É preciso ter lucidez. Lucidez é a condição, é a capacidade, né, de ter uma mente clara, esclarecida. E essa lucidez ela não vem de outra maneira a não ser pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos lucidez para tomar nova direção.
Se você está fazendo uma faculdade, você está buscando lucidez para uma área específica. Eu quero ser médico. Então, essa faculdade vai trazer clareza para você tomar atitudes em relação a essa profissão. Mas em relação ao caminho da verdade e da vida, o caminho da salvação, não tem outra coisa que nos dê lucidez a não ser a palavra de Deus. Então, o meu conselho, mais uma vez, é aqui: busque lucidez da palavra. Ela vai mostrar o retorno, o próximo retorno. Não é verdade que quando você está seguindo num caminho, normalmente há placas, há indicadores, né? A 100 metros há uma curva fechada à direita, a 200 metros há uma curva fechada à esquerda, a tantos metros há um trecho com declive, né? Você vai precisar usar o freio do motor, a tantos quilômetros há um acesso para tal cidade, há um acesso para tal lugar, a 500 metros uma lombada, um quebra-mola, reduz a velocidade. Mas será que nós sempre estamos atentos a essa sinalização? Quem aqui já rampou numa lombada e fechou os olhos, pensou que ia ficar só com o volante na mão? A não ser que você não dirija, e se você não teve essa experiência, eu tenho que tirar o chapéu para você, que você é muito bom motorista. Muitas vezes isso acontece, por quê? Porque nós estávamos distraídos. E outra realidade, quantas vezes você estava indo para um lugar e passou da entrada? E pagou um preço caro por isso. Eu vou contar algumas experiências minhas aqui, algumas porque, se for para contar todas, nós vamos demorar muito, né? Mas a realidade é que Deus, Ele trabalha da mesma maneira, todos os dias Ele está sinalizando algumas coisas para mim e para você, mas se nós não estivermos com a nossa mente esclarecida pela palavra de Deus, nós vamos passar, nós vamos rampar, nós vamos bater, nós vamos sair fora do caminho, nós vamos, né, cair num buraco, e isso vai interromper ou atrasar a nossa jornada, e eu não quero que isso aconteça comigo, nem com você, amém? Quando você erra o caminho, quando você erra o alvo, quando você sai da rota, qual que é o teu comportamento diante disso? Existem motoristas, né, e as mulheres tiram sarro dos homens, porque diz que o homem, né, ele arrisca tudo. Em vez de ele parar e perguntar se aquele é o caminho certo, ele fala: não, pode deixar que eu sei, pode deixar que eu descubro, pode deixar que eu já vi no mapa antes, eu não preciso de ajuda. E normalmente, quando o comportamento é esse, né, depois precisa dar o braço a torcer, dizendo: eu precisava ter ouvido, eu precisava ter conferido, eu precisava ter aceitado a ajuda. Qual que é o teu comportamento quando você descobre que tem errado nas decisões, que tem errado nas opiniões, que tem errado no comportamento, que tem errado, né, nos julgamentos? Queridos, ainda bem que arrependimento não mata, né? Na verdade, a Bíblia diz que arrependimento gera vida. Mas se arrependimento matasse, ninguém estaria aqui. Porque com certeza nós todos temos motivos para se arrepender diariamente, constantemente, porque, né, não atendemos aos sinais que Deus tem nos dado. Mas o que nós podemos, quais são as opções? Existem vários tipos de pessoas, e por existir vários tipos de pessoas, existem vários tipos de comportamento também. Algumas insistem no erro, mesmo depois de admitir que é errado. É verdade, eu peguei o caminho errado, mas esse caminho deve sair lá na frente, no caminho que eu estava querendo ir. E insiste, admite, mas insiste. Não, pode deixar, vai dar certo, no final dá tudo certo. Esse é o teu comportamento? Ah, pastor, eu tenho errado na minha casa, no meu trabalho, eu tenho errado com Deus, eu tenho errado no meu ministério, eu tenho errado com a minha esposa, com os meus filhos, mas eu vou continuar assim, porque lá na frente vai dar tudo certo. O tempo resolve, não é assim? Tem aqui em Deus. O tempo resolve, o tempo vai trazer a solução. No final dá tudo certo, né? Às vezes a gente usa essa expressão. Você é esse tipo de pessoa? Às vezes a gente ignora, a gente reluta, né? Nós não estamos associando as atitudes com as responsabilidades. Você tem que ser no mínimo responsável para assumir o risco. E se der errado? E se não tiver retorno? E se tiver
um precipício ali na frente, ou um rio sem ponte, você está preparado para assumir os riscos? Né? Nós precisamos ter essa linha de pensamento. Ou você defende o erro como se estivesse certo. Você não sabe nada, para de dar opinião, eu sei o que eu estou fazendo. Aquela pessoa que nós poderíamos dizer que é uma cabeça dura. E pode ser que você tenha essa atitude. Não estou aqui para julgar você, só estou tentando ajudar você a identificar que tipo de comportamento você tem diante, né, do caminho errado. Ou você é humilde para assumir, mas, né, é relutante para mudar a rota. Às vezes a gente é humilde, mas nos falta sabedoria. E, apesar de ser melhor do que ser cabeça dura, ainda pode ter um resultado muito ruim. Não basta ser só humilde, dizer, é verdade, pastor, eu errei. Não resolve. Interrompe, talvez, a tua humildade vai dizer, então vamos parar aqui, né, não vou prosseguir. Mas basta só parar? Se você parar no caminho, resolve o teu problema? Não resolve. Então nós precisamos ser humilde, ter bom senso e também ter sabedoria para fazer o retorno. O que é o ideal? O ideal é usar o nosso bom senso, é ser humilde e estar pronto para retornar imediatamente, né, ao momento que nós percebermos que estamos na rota errada, no caminho errado. Pegar o primeiro retorno, se esse retorno for Jesus. Amém? Porque no caminho existem alternativas erradas. Na verdade, sempre Satanás está lá com a plaquinha, quer ir mais rápido? Tem um atalho. Você chega antes. Nesse caminho aqui tem coisas que naquele caminho não tem. Existe uma propaganda de Satanás no caminho, né? Então, quando nós estivermos nessa condição de perceber que estamos no caminho errado, você vai pegar o primeiro retorno, que for Jesus. Vai passar, assim como uma rotatória, por exemplo. Uma rotatória tem várias saídas, tem a primeira, a segunda, a terceira. Não dá para pegar a primeira. Se você pegar a primeira, muitas vezes você vai pegar a alternativa errada, para prosseguir. Você imagina que nós estamos falando de um retorno que é radical. Se eu estou no caminho errado, se eu estou seguindo para lá e esse caminho é errado, não basta eu virar 45 graus, eu ainda estou na direção errada. Não basta virar 90 graus, nós precisamos 360 graus. É fazer o retorno completo. Então, se você, né, estiver num caminho que você sabe que não é o caminho certo, não pegue a primeira saída, não pegue a segunda, pegue a última. Jesus, normalmente, é a última para as pessoas. Quem lembra aqui da passagem da mulher do fluxo de sangue? Para mim, ela é o exemplo de alguém que pegou a primeira saída. Ela viveu muitos anos buscando solução para o problema de saúde dela. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos e quando ela se viu sem dinheiro e sem opção, o que ela fez? Enfrentou a multidão e chegou até Jesus. Se ela não tivesse perdido tempo no primeiro, no segundo, no terceiro retorno, ela tinha encontrado Jesus bem mais rápido. Amém? E às vezes nós temos essa humildade, mas não temos sabedoria e acabamos, né, sofrendo algumas consequências. Então, seja humilde, tenha bom senso, haja com lucidez, reconheça o teu erro e dê os 360 graus. Não apenas mude de rota, mas mude de caminho. Amém? Às vezes você muda a direção, mas continua no mesmo caminho do erro, porque ele só virou na esquina. Nós precisamos voltar 360 graus. Amém? E agora que você já sabe que Jesus é o retorno, que além de ser o caminho, ele é o retorno, eu queria que você associasse esse caminho que é Jesus. Jesus é um caminho da vitória. Amém? Quem anda no caminho chamado Jesus, anda em vitória. Tem tribulação? Tem. Tem dificuldade? Tem também. Sofre porque está andando na contramão do mundo, porque Jesus anda na contramão do mundo. Mas é um caminho de vitória? É. Vitória do que, pastor? Vitória contra o pecado, vitória contra o inferno, vitória contra qualquer coisa que, né, possa atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Vitória sobre tantas coisas, vitória sobre o divórcio, sobre a enfermidade, vitória sobre a depressão, vitória sobre a falência, vitória sobre tantas coisas, queridos. Jesus é esse caminho. E por que ele é o caminho da vitória? Porque Jesus é o caminho da graça.
A Bíblia diz que Jesus veio, né, e nos deu acesso de graça a esse caminho. Então, para andar em vitória, eu preciso andar no caminho da graça. Então, nós vamos associar o caminho da vitória à graça. E o que é o retorno, pastor? O retorno é a misericórdia. Eu estava andando no caminho da graça, em vitória, mas algo, né, me atraiu e eu saí, né, da rota, eu saí da direção, mas ali na frente tem um acesso chamado misericórdia. Se eu pegar esse acesso, eu vou fazer, né, o retorno e vou voltar para o caminho de vitória. Amém? Então eu queria que você avaliasse nessa noite se existe alguma área da tua vida que você não está andando em vitória. E eu vou ajudar você a identificar alguns sinais de que você não está andando no caminho de vitória. Um dos sinais de que você não está andando no caminho da graça é o sentimento de culpa. Você está sendo oprimido por algum tipo de culpa? Você tenta esquecer, já fez de tudo para esquecer, mas ainda se sente culpado de alguma coisa? Isso é um sinalizador de que você não está no caminho da vitória, de que você não está no caminho da graça. Consciência pesada, remorso, medo, dúvida, insegurança, consciência do pecado, né? Você já sabe que você está fazendo algo errado, que isso, né, é contra a vontade de Deus, ansiedade, né? E todo tipo, né, de erro. Se você, né, tem alguns desses sentimentos, talvez a lista seja muito mais extensa, mas nós vamos ficar por aqui. Culpa, consciência pesada, remorso, medo, dúvida, insegurança, consciência do pecado, ansiedade, né? Já falei, e erro. Se você está vivendo isso, vivendo com isso, enfrentando esse tipo de sentimento, de pensamento, isso está denunciando que você precisa de um retorno, chamado misericórdia. Amém? Então, diante dessa realidade, nós vamos precisar fazer essa mudança radical de direção, 360 graus. É importante que você saiba que você vai continuar andando em derrota, né, o tempo exato que você insistir no caminho errado. Se nós, né, identificamos algo errado, mas continuamos sem mudar a nossa rota, nós vamos continuar andando em derrota. Então você andará em derrota exatamente o tempo que se negar a pegar o retorno chamado misericórdia. E para onde que esse retorno leva a gente, pastor? Leva para a santidade. Leva para a santidade. Você está andando em pecado, está andando em desobediência, andando em rebeldia. Pega o retorno da misericórdia e volta a andar em santidade, em obediência. Alinha os teus pensamentos, os teus padrões, os teus princípios com a vontade de Jesus, e aí as vitórias começam a aparecer novamente. Mas, nesse exemplo, né, que nós damos aqui da jornada aí numa rodovia, por falta de atenção ou por dureza de coração, né, ou não identificamos os retornos, né, ou identificamos, mas insistimos mesmo assim, e a dor é prolongada, o sofrimento é prolongado, né, as derrotas são prolongadas. E muitas vezes você fala, não, eu vou insistir mais um pouco, porque lá na frente pode ter outro retorno. Eu vou passar esse, né? A mulher está ali do lado, dizendo, olha ali o próximo retorno, 100 metros, pega, vai para a esquerda já. Vai para a esquerda, vai segurando. Você fala, não, eu ainda acho que eu estou no caminho certo, e se não der certo, deve ter outro retorno. Quem já fez isso? Daí você passa aquele retorno, 100 metros, 200 metros, 300 metros, depois aparece lá, retorno daqui a 30 quilômetros. 30 até o retorno, mais 30 até onde você estava, são 60 quilômetros. Para ser otimista, eu já tive essa experiência. Quando você não tem que pagar um pedágio. E tem que pagar 2 pedágios, daí, porque você paga um de volta, um na ida e um na volta. Então, queridos, o que eu queria despertar no teu coração nessa noite é essa capacidade, esse bom senso, essa lucidez, né, de identificar, de ser humilde para admitir, né, e estar atento para você pegar logo esse caminho que chama misericórdia, esse retorno que chama misericórdia, para que você não venha sofrer, padecer, né,
desnecessariamente. Quanto mais atento, quanto mais disposto a obedecer à sinalização de Deus, mais rápido você muda a tua rota. Eu vou contar duas experiências minhas. Uma experiência eu encontrei misericórdia. Eu não conhecia esse caminho e eu estava indo para Santa Catarina. E eu precisava pegar o acesso, né, para Garuva, que vai para Florianópolis, né? E eu perdi a placa, perdi a sinalização, né, nervoso que estava, muito pouca experiência no trânsito, e mandei brasa, né? Queria chegar rápido, acelerei. Quando vi, eu estava chegando no pedágio de Paranaguá. Não sei se você já passou por esse pedágio, mas esse é um dos pedágios mais caros do Paraná e até mesmo do Brasil. Na época, isso muitos anos atrás, talvez uns 12 anos atrás, já era R$20. Não sei se mudou muita coisa. Mas naquela época era uma fortuna para mim. E cheguei lá, desesperei. Falei, Vilma do céu, estamos lascados porque não tem retorno, eu já estou no pedágio. Vou ter que passar o pedágio, procurar um retorno para mim voltar por esse caminho. Para mim ir para onde eu quero ir. Daí cheguei lá, meu Deus, desesperado. Falei para a moça do céu, a moça do caixa, né, do pedágio, eu não era para mim estar aqui. 20 quilômetros da minha entrada, já estava. E aquele dia eu encontrei Jesus lá. Eu não sei se a mulher era crente, mas ela estava com Jesus aquele dia. Ela falou, não, mas não desespere. Ela já chamou um rapaz, o rapaz já parou os carros que estavam vindo atrás, falou, pode fazer o retorno aqui mesmo. E eu não sabia nem o que fazer, como agradecer, porque aquilo foi muito importante para mim. Eu pude fazer o retorno antes de pagar o pedágio. Porque senão, naquela época, eu ia ter que pagar, né, R$40 e ainda rodar mais um bom trecho até encontrar um retorno. Aquele dia eu, né, fiquei muito bravo comigo, mas muito feliz com Jesus, porque vi a misericórdia na hora que eu precisava. Amém? Que seja assim a tua história. Mas e que tal se a misericórdia está um pouco mais para frente? Outra vez, depois de muitos anos, eu também tinha que pegar um acesso, só que o detalhe, o acesso, vamos supor que era aqui, e 500 metros, talvez 1 quilômetro para frente, um pedágio. E aqui já o excesso de confiança, eu já tinha entrado muitas vezes ali. E por descuido, né, ou sei lá, nem sei a palavra como usar aqui, para mim entrar nesse acesso, normalmente eu passava por baixo de um esqueci agora, como que chama? Como? Um viaduto. Passava por baixo do viaduto, fazia o contorno e subia. Só que mudou. Pegava o acesso antes e daí entrava por cima do viaduto. Mas eu estava confiante, eu já entrei muitas vezes aqui, pode ficar tranquilo. Nem desliguei o GPS e passei. Só que encontrei barreira naquele acesso antigo. E daí qual que foi a realidade? Eu tenho que pagar 2 pedágios. Aquele dia eu encontrei o retorno. Mas nem sempre o retorno é livre de consequências. Talvez você, né, confie demais no retorno. Confie, não, pastor, Jesus é amor. Jesus é amor. Eu vou continuar no meu erro. Eu confio em mim, eu confio no meu taco. Eu vou continuar aqui. Jesus é amor, queridos, mas Ele também é justiça. Talvez aquele dia Deus tratou meu coração. Você precisa parar de confiar tanto em você. E daí eu fui muito mais bravo, mas muito mais bravo. Além de pagar os 2 pedágios, andei um monte. Porque daí eu precisava 2 retornos. Porque eu passei o pedágio, fui até um retorno, só que daí eu voltei na contramão. Eu tive que rodar mais um tanto para frente, achar outro retorno para mim acessar o caminho que eu estava querendo seguir. Talvez você identifique alguma realidade assim na tua vida com Deus, na tua vida, né, cotidiana, né, e isso é muito importante, queridos, que o retorno sempre vai estar presente na nossa vida, né, ou pelo menos na maioria das vezes, mas algumas consequências nós vamos ter se não estivermos atentos ou formos birrentos, né, insistindo no erro. Romanos capítulo 11, versículo 36, resume um caminho inteiro. São 2 linhas aqui nesse versículo, são na verdade uma linha e meia
de escrita, talvez umas 10 palavras, mas resume o caminho da vitória. Então, se você quer aprender o caminho da vitória, presta atenção, decore esse versículo. Diz assim, Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o caminho da vitória. E esse é o caminho da graça. Se você quer andar em vitória, faça tudo para ele, com a ajuda dele, com ele. Amém? Você não vai andar sozinho, você vai andar com Jesus. Você não vai confiar em você, você não vai depender só de você, você vai depender dele. E todos os resultados vão ser oferecidos para ele. Esse é o caminho da vitória. Quem prioriza essas coisas, anda em vitória sempre. Amém? Vai sempre andar no caminho da graça. Quando reconhecemos que temos atitudes, pensamentos, sentimentos e situações no dia a dia que não procedem de Deus, mas mesmo assim nos envolvemos, continuamos, relutamos, insistimos, saímos do caminho da graça. O correto é ter atitudes, pensamentos, situações e sentimentos no nosso dia a dia que fossem alinhados com a vontade dele. Quando vivemos, nos comportamos de forma autossuficiente ou independente de Deus. Não, eu consigo sozinho, para quê? A gente até usa uma frase de efeito, tipo, por que incomodar Deus com isso? Pode deixar, pastor, eu dou conta. Não vou incomodar Deus, como se Deus se incomodasse. Muitas vezes nós agimos com independência, e agir com independência é rebeldia, queridos. Independência pode ser uma palavra substituta dessa outra palavra, rebeldia. Deus tem prazer em que você dependa dele. Para ele não é um problema depender dele. O problema é querer que Deus faça o que nós temos que fazer, mas depender de Deus é uma bênção, alegra o coração de Deus e nos coloca no caminho certo. Então, quando você for tentado a fazer sem a ajuda de Deus, sem usar os recursos de Deus, perceba que você está saindo da rota. E quando fazemos algo e não direcionamos para ele, não, pastor, deu certo o negócio. Pensa na benção. Deu certo, o relacionamento está dando certo. O trabalho deu certo, os estudos deram certos, o ministério deu certo, está tudo dando certo. Mas Deus não faz parte desse acerto. É tudo honra e glória minha mesmo, é eu mesmo que fiz, é eu mesmo que posso, é eu mesmo que consigo. Isso é uma realidade que está dizendo que nós precisamos pegar logo o retorno, porque talvez seja um caminho sem volta. Amém? Então lembre desse texto, Romanos 11:36, porque ele mostra que Deus deve estar no começo, no meio e no fim do nosso caminho. Amém? Ele é o caminho completo da vitória. Isso quer dizer que em todo o caminho ele deve estar. Quando qualquer coisa fugir desse padrão, é necessário pegar o retorno, senão as consequências virão. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você ainda observasse comigo 1 Crônicas 29:11. Nós cantamos isso aqui, enquanto estávamos no momento do louvor. Uma das músicas falava disso. 1 Crônicas 29:11. Esse é o comportamento. É o comportamento de quem está no caminho da vitória, de quem está no caminho da graça. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra, teu é, Senhor. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Alguém que pensa assim, entende exatamente o que Romanos 11:36 diz. Sabe que é por ele, que é dele, e que é para ele, que é com ele, que ele está presente em tudo. Porque ninguém vai fazer uma declaração como essa de 1 Crônicas 29 sem estar no caminho da vitória, sem estar no caminho da graça. Então, se em alguns momentos você está retendo a glória, o louvor, você está
dizendo, não, pastor, essa conquista é minha mesmo, eu que sou merecedor, não quero compartilhar com Deus. Isso está dizendo, está denunciando que nós não estamos rendidos a Deus, que nós estamos precisando encontrar o próximo retorno. E nós podemos viver na negação, queridos. Quem sabe o que é viver na negação? É muito importante que você saiba o que é isso. Porque às vezes nós estamos vivendo na negação, mas não assumimos. Viver na negação é dar jeitinho para tudo. Alguém chega, porque ama você e diz, olha, você está errado. Isso que você falou está errado, isso que você fez está errado, isso que você está pensando está errado. Você fala, não falei, não pensei, não fiz, não estava nem aqui. Você pode. E normalmente nós fazemos isso porque nós queremos manter a nossa reputação. Viver na negação é viver longe do bom senso, queridos. Se você dá mais valor para o que as pessoas pensam de você do que o valor para o que Deus pensa de você, você está fora do caminho da graça. Está precisando pegar um retorno. Amém? Então nós podemos viver na negação ou ter bom senso. Nunca as duas coisas juntas. Se você continuar negando, você vai ficar longe do bom senso. Se você decidir agir com bom senso, você vai ter que assumir, você vai ter que admitir, você vai ter que buscar essa lucidez que a palavra nos dá. Viver na negação é esconder falhas, erros e pecados para nos proteger ou para proteger a nossa reputação e viver como aquela pessoa que acerta tudo. Não, pastor, eu não lembro quando eu fiz algo errado. Claro, você vive tanto na negação que até esquece. Eu conheço algumas pessoas da minha família. Faz tempo que eu não vejo, inclusive, essa pessoa. Mas essa era a pessoa que ela mentia tanto que ela acreditava nas mentiras dela. E ela teimava. Você podia trazer a prova, você podia filmar. Não sou eu. Não fui eu. E eu não fiz isso. Vivia negando tanto que ele mesmo acreditava nas mentiras que ele contava a respeito dele. Amém, queridos? Então, nós podemos viver com bom senso ou na negação. Nunca os dois juntos. O bom senso anda junto com a humildade e quem tem bom senso admite, confessa e abandona. Esse é o percurso completo para uma vida vitoriosa. Discernir o caminho, se é um caminho certo ou errado, admitir e pegar o retorno. Provérbios 28:13 é muito poderoso, muito profundo esse versículo, e diz assim que quem esconde os seus pecados não prospera. Está falando de dinheiro? Não. Está falando de todos os sentidos possíveis. Prospera nas emoções, prospera nos relacionamentos, prospera financeiramente, prospera no ministério. Quem esconde os seus pecados não prospera, de maneira nenhuma. Mas quem confessa e abandona, pega o retorno, chamado misericórdia, e começa a andar em vitória. Amém? Romanos 3, versículo 4, diz assim, de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgados. Quem aqui sabe, assim com certeza que nós vamos ser julgados. Pode ser que nós demos um jeitinho, será que talvez você já fez isso alguma vez, mas talvez eu e você vamos fazer de tudo para fugir de algum tribunal humano. E hoje existe muito recurso, existe advogado bom, existe muita brecha na lei, então se você der sorte e tiver um advogado bom, você pode fugir de alguns tribunais humanos. Mas fugir do tribunal divino é impossível. Então eu e você já sabemos que todos nós vamos passar por esse tribunal. E agora eu faço uma pergunta para você, você quer sair como vencedor ou como perdedor desse tribunal? Só tem duas chances. Ou sai como perdedor do tribunal de Cristo, ou sai como vencedor. Aqui, Romanos 3, 4 está dizendo, ou ele está nos dando a resposta necessária para sair como vencedor. Qual que é essa resposta, pastor? Veja ali. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse é o segredo para sair vencedor do julgamento, quando nós formos julgados. Por quê, pastor? Quem aqui acredita que existe mais de uma verdade? Você acredita que existe mais de uma verdade?
Talvez você não tenha coragem de admitir, mas muitas vezes nós agimos como se tivesse mais de uma verdade. Alguém chega e fala para você um versículo. Daí você fala assim, não, eu conheço e não é bem assim. Eu tenho outra interpretação. Eu prefiro acreditar nisso. Então você está dizendo que existe a verdade de Deus, mas você também tem a tua verdade. E se isso acontecer, queridos, em algum momento da tua vida, se você se deparar com essas duas verdades, que Deus tem a verdade dele e você tem a tua verdade, e você quer sair vencedor quando você for julgado, você vai ter que abrir mão da tua verdade. Porque se você não abrir mão da tua verdade, você vai inverter as coisas aqui. Você vai recitar esse versículo de forma diferente. Seja sempre eu o verdadeiro e Deus de vez em quando mentiroso. Ou nós assumimos a verdade de Deus e abrimos mão da nossa verdade, ou nós não vamos vencer nesse tribunal. Ah, pastor, eu tenho problema, na área da sexualidade. Mas veja aqui, pastor, eu encontrei um versículo que não é 360, eu não preciso fazer os 360 graus, não preciso fazer o retorno, eu posso seguir nele, porque ele está dizendo que vai dar certo. Você está dizendo que existem duas verdades. Ou nós abandonamos a nossa verdade e assumimos a verdade de Deus, ou nós não vamos sair vencedor desse julgamento. Vamos ler de novo? Romanos 3,4. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E quando está dizendo todo, está falando de mim e de você. E não está falando só dos homens, mulheres, vocês já estavam felizes porque está falando todo homem, né? Vou acrescentar aqui por conta própria. Todo homem e toda mulher, nessa condição. Para que sejais justificados em tuas palavras e vençam quando forem julgados. É só uma maneira de sair vencedor, queridos. Sempre que nossas verdades não forem coerentes com as verdades de Deus, nós vamos precisar abrir mão delas, vamos ter que deixar a verdade divina prevalecer. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. Queria que você ficasse de pé, para pensar que nós estamos encerrando. Vou ler mais um texto aqui, um pouco longo. Quem aqui conhece a história de Zaqueu? Muito comum. Talvez as crianças saibam decor essa história. Aquele homem baixinho, que estava no meio da multidão, ouviu falar que Jesus ia passar por aquele caminho. E talvez naquele dia, queridos, ele usou o bom senso e a lucidez. Imagine esse homem, Você consegue imaginar um homem baixinho? Vamos estereotizar ele, Dar um estereotipo para ele. Ele era um homem baixinho, careca, gordinho. Não sei se era assim, estou falando, estou sugerindo que ele fosse assim. Naquele dia, uma lâmpada acendeu para ele. Ele resolveu usar o bom senso e a lucidez. E ele escuta alguém falar, Jesus está a caminho desse lugar. E ele já pensa, meu Deus, não tenho como ver Jesus, porque a multidão não vai me permitir. E se eu conseguir ver Jesus, ele não vai me ver. Nós precisamos ver Jesus e precisamos que ele nos veja. Mas ele busca uma saída. Ele fala, eu vou arriscar tudo aqui. Mesmo que todo mundo tire sarro de mim, eu já estou meio acostumado mesmo. Todo mundo já tira sarro de mim. Mas eu vou fazer algo que vai sair totalmente do padrão. Eu vou subir nessa figueira. E daqui eu vejo Jesus. E Jesus me vê. Vamos ler o texto? Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Diga, um homem rico. Chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura. Diga, pequena estatura. Não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Diga, recebeu com alegria.
Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, falavam a respeito de Jesus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de algum deles extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queria que você, com os teus olhos fechados, refletisse sobre algumas coisas que aconteceram nesse texto. Queridos, normalmente nós sabemos aonde nós erramos. Raramente nós precisamos, que haja uma revelação celestial, mostrando que nós estamos errados. Normalmente nós sabemos onde nós estamos errados. A Bíblia diz ali que Zaqueu era um homem rico. Amém? E também fala que, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, sem Jesus confrontar o pecado de Zaqueu, Zaqueu falou: olha, Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Diz mais, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolvo 4 vezes mais. Isso aconteceu sem nenhum confronto. Jesus não precisou falar nada. Por quê? Como Zaqueu conseguiu essa riqueza? Será que essa presença de Jesus não trouxe lucidez, não trouxe bom senso para ele, a ponto dele admitir que ele adquiriu aquelas riquezas de forma errada? Eu não quero que você associe o que nós estamos falando aqui apenas com riqueza. Estou falando de qualquer situação que nos tenha feito sair da rota. Uma coisa que eu quero dizer para você: quando nós não estamos no caminho da graça, quanto mais grande nós queremos ser, mais pequenos nos tornamos. Zaqueu estava andando assim, estava andando no caminho, não estava andando no caminho da graça. E quanto mais ele se esforçava para ser rico, poderoso, talvez, queridos, essa vontade de enriquecer seja uma maneira dele fugir da realidade dele. Talvez ele pense assim: mas todo mundo me odeia, mas se eu for rico, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, talvez as pessoas vão me aceitar, vão me admirar. Então guarde bem isso: quanto mais grande você tenta ser longe do caminho da graça, mais pequeno você se torna diante de Deus. Pense seriamente nisso. Uma coisa: quem é o caminho? Jesus. O caminho sempre vai estar à tua disposição. O caminho não se nega a você. É você quem se nega a caminhar pelo caminho. O caminho nunca vai se negar a mim. Jesus sempre vai dizer: olha, eu estou disponível. Então, se nós estamos no caminho errado, não é porque Jesus se negou a aceitar eu e você. Ele já nos aceitou. Se nós estamos no caminho errado, é porque nós temos nos negado a caminhar por esse caminho. Guarde bem isso também. Que eu e você nessa noite possamos ter um sentimento assim como Zaqueu teve. O bom senso e a lucidez fazem as pessoas olharem com alegria por Jesus. Sabe, queridos, quando nós estamos naquele ponto que não sabemos o que fazer, mas encontramos a saída, como que você fica? Alegre, feliz, encontrei a solução, atingi o resultado, consegui fazer o que eu não conseguia, romper com as dificuldades. Queria que você, de olhos fechados, lembrasse que Jesus é o retorno, que Ele nos dá a oportunidade de uma nova vida. Faça, queridos, os 360 graus, os 380 graus. Faça a conversão completa, pare de pegar atalhos. Sabe, queridos, descubra que essa é a solução verdadeira. Talvez você tenha pegado tantas receitas aí para o sucesso. Talvez os últimos tempos tenham sido gastados, os teus últimos dias gastados dessa maneira, buscando alternativas que te levem à alegria, à felicidade, a soluções, a resultados. E talvez você tenha se alegrado por um pouco de tempo com alguns resultados. Nós temos pegado os acessos temporários. Mas se você quer uma solução permanente, é o retorno chamado Jesus.
E talvez essa seja a verdade mais importante nessa noite. Que ele veio. Nós lemos, né, ali em Lucas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio a primeira vez para mostrar o caminho. Ele veio para os que estavam perdidos mesmo, querido. Ele veio para mim e para você porque nós estávamos perdidos mesmo. Mas a segunda vez ele não vem para os perdidos, ele vem para os que acharam o caminho. Amém? Então, se você quer encontrar Jesus na sua segunda vinda, você vai precisar estar no caminho. Não sei quanto tempo você vai demorar para encontrar esse caminho. Talvez você encontre hoje. Mas o importante é você encontrar antes dele vir. Porque ele veio a primeira vez para os que estavam perdidos. Mas ele virá a segunda vez para os que acharam esse caminho. Amém? Queria que você, com os olhos fechados, enquanto eles ministram um louvor, uma adoração a Deus aqui, você estivesse refletindo. Amém? Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Alegre-se, querido. Esse momento onde que parece estar tudo escuro, onde parece que o silêncio predomina, onde parece que ninguém mais te ouve, onde parece que você não vê mais a saída. Aproveite esse tempo, querido. Deixe a palavra de Deus, o Espírito Santo iluminar o teu pensamento, os teus sentimentos, as tuas emoções. Resolva, decida, esteja convicto de que o caminho, a verdade e a vida é Jesus e que Ele também é o retorno. Sabe, queridos, talvez a situação seja urgente. Talvez a situação seja urgente. Talvez não dê para você deixar para amanhã essa decisão. Eu acredito que sempre nós temos uma urgência. Que esse pensamento de deixar para depois, talvez foi o último pensamento das pessoas que acabaram na derrota. Talvez ela estava prestes a encontrar o caminho, mas ela deixou para depois. E talvez o depois nunca chegou. Talvez o depois também nunca chegue para mim e para você. E eu queria desafiar você nessa noite a pegar o retorno. Pegar o retorno para a vida de santidade, a pegar o retorno para a verdade, para as decisões corretas, pegar o primeiro retorno para o perdão, o primeiro retorno para a fidelidade, o primeiro retorno para a justiça divina, o primeiro retorno para o descanso, né, sobre a verdade. Qual é o retorno que você precisa? Que você ore comigo nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. Clamamos, papai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, à nossa necessidade. Que nessa noite, Senhor, nós tenhamos os nossos olhos iluminados, Pai. Que as escamas caiam por terra, que os nossos ouvidos sejam, Senhor, no nome de Jesus, limpos, desimpedidos. Que nós possamos ouvir a Tua voz nos chamando. A Tua palavra diz, Pai, que há uma voz, Pai, por trás de nós, dizendo o caminho que nós devemos seguir. Pai, que nós possamos ter esse bom senso, essa lucidez, de pegar o retorno para a santidade, o caminho para a verdade, o caminho para a vitória. Chega, no nome de Jesus, chega de andar em derrota. Chega, no nome de Jesus, de andar no pecado,
de andar na negação, de andar, Senhor, Pai amado, substituindo as coisas santas pelas profanas. Chega no nome de Jesus das compensações. Nós não somos viciados, nós não somos dependentes, nós não somos mentirosos, nós não precisamos, Pai, nos preencher com tantas coisas, porque há um vazio no nosso coração. O Senhor, Pai amado, é capaz de nos preencher completamente. Nós decidimos nessa noite, Senhor, não adiar mais, não adiar mais. Nós queremos declarar-te, Senhor, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós queremos declarar, Pai, que nós queremos acertar o alvo, Senhor. Pai, que nós possamos estar atentos aos sinalizadores, que todos os sinais possíveis, Senhor, sejam atendidos. E se errarmos no caminho, que nós possamos nos lembrar que temos um advogado fiel para defender a nossa causa, Pai, mas também que possamos lembrar que não há advogado suficiente para salvar alguém que não queira sair da rota de colisão com o pecado. Em nome de Jesus, o Senhor está pronto para te defender. Ele está pronto para tirar você do tribunal como alguém vencedor. Mas se você não quiser sair daí, fica difícil para Ele tirar você desse caminho. Decida hoje alinhar os teus pensamentos com o Senhor. Decida hoje arrepender. Decida hoje mudar a rota, no nome de Jesus. Volte à essência, volte à essência. A essência és tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Dê um aplauso a Ele, queridos. Glória a Deus. Que precioso, que precioso. Você não precisa andar desesperado, você percebeu? Você não precisa andar ansioso. Você encontrou o retorno. Amém? Não sei você, mas quando eu não conheço o caminho, quando eu estou com medo que aconteça algo errado, a tensão toma conta da gente, vem uma dor de cabeça, um nervosismo, e tudo coopera para dar mais errado ainda, Mas com Jesus você não precisa andar assim.